É conosco, Rede Verdade está no ar. Quinta-feira, estamos fechando a semana aqui no Rede Verdade, ao vivo, dentro da programação da sua TV Arapuã. Que bom encontrar você acompanhando aqui pela TV Arapuã, toda a programação. Cidade em Ação e agora Rede Verdade acompanha conosco aqui uma entrevista com o nosso convidado hoje, o secretário da Educação do Estado da Paraíba, Roberto Souza, está aqui conosco e vai falar sobre vários temas aqui, o secretário, nessa nossa entrevista. Secretário, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Vou chutar aqui, primeira vez aqui no Rede Verdade? Sim, primeira vez. Que bom. Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde Paraíba, boa tarde Luiz Torres e boa tarde principalmente aos que fazem a educação pública desse estado. Bom, vamos começar por um tema, secretário, são vários temas, mas um tema que chama muita atenção de muita gente, que está ali sempre acompanhando uma oportunidade de atuar no serviço público, de ter ali um emprego, um mandato, uma carreira, né, com efetiva, né, dentro do setor público, e aí tem um anúncio dos concursos para professor no estado da Paraíba. Só para a gente se encontrar, de tanta notícia que já saiu, teve um concurso para 1000 vagas, agora para não sei quantas e tal. Qual é o roteiro efetivo hoje do estado da Paraíba em relação à realização e abertura de vagas para professor aqui no estado? Então, primeiro é bom dizer que o governador, no início desse ano, no primeiro semestre, já anunciou concurso para diversas áreas, entre elas a educação. Na ocasião, ele tinha informado que poderia abrir um concurso para 1000 vagas para professores. Certo, ou seja, ele começou o primeiro ano do segundo mandato dele dizendo: vou fazer 1000 vagas para professor. Exato. Mas os estudos nossos vêm apontando que há uma demanda maior de contratação de professores e aí o governador já anunciou que tem a intenção de fazer para 2000, ou seja, dobrou a quantidade de vagas e nós deveremos anunciar até o final desse ano o edital. Tá, ou seja, então na verdade estamos falando de 2 anúncios de perspectiva de 2000 vagas para professor. Exato. No detalhe, o camarada está ali esperando, na expectativa, o professor, a professora, o que é que ela vai ter que ficar atento para poder ver edital, ver data, realização e chamamento posterior. Então, nessa fase atual, nós estamos fazendo um levantamento técnico das carências para que a gente possa definir a quantidade de vagas em cada disciplina, certo, em cada área do conhecimento. Ou seja, isso é um estudo técnico. São 2 tabelas, quantidade de professor para tal disciplina e tal região. Exatamente. Então, é esse trabalho que nossa equipe está fazendo nesse momento, mas, claro, para abrir um concurso, nós precisamos fazer uma atualização do plano de cargos e carreira de professor, tá? Porque a intenção nossa, a intenção do governador é fazer um concurso agora para uma jornada de 40 horas, tá? Porque os concursos anteriores, a jornada era para 30 horas, mas agora nós queremos uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Então tem uma distinção já dos concursos que foram realizados na gestão passada. Inclusive, o professor tinha direito a 2 matrículas, não é isso? Isso mesmo. Com essa agora talvez não consiga. A não ser que trata-se de professores que têm uma matrícula de 20 horas, mas para quem tem 30 não vai ser possível. Já não caberia. Já não caberia no tempo que ele tem durante a semana. Tá. Mas já existem algumas definições, algumas outras para a gente fechar essa discussão com o sindicato dos professores. Então, nós estamos elaborando uma proposta para discutir com o sindicato da categoria e a gente definir logo essas alterações no PCCR para que a gente possa cuidar do edital do concurso, enfim, e aguardar para fazer o anúncio. Você tem mais ou menos uma noção de prazos, de datas e calendário, secretário? Você está dizendo, claro, o governo já está terminando esse estudo da secretaria específica de necessidade por região e por disciplina, mas se tudo correr normalmente, qual é uma previsão aí de calendário, as pessoas estarem fazendo as provas, por exemplo? O governador João Azevedo pediu prioridade, pediu atenção máxima para que a gente consiga lançar daqui para novembro, mas a gente está se dando esse prazo de que até novembro, dezembro, a gente traz novidades sobre o edital. Certo. Para o mandato dos próximos anos, essas 2000 vagas resolvem os 4 anos do governo João? Olha, esse é um movimento para o redesenho de agora, mas é provável que o Estado ainda precise avançar nisso
mais para frente? Nós estamos fazendo um estudo, como eu falei, mas é possível que sim, atenda a maior parte da demanda da matrícula, uma vez que a rede estadual hoje trabalha também com o processo de municipalização do ensino. Ou seja, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, progressivamente a matrícula está migrando para as redes municipais. Ou seja, isso diminui a demanda por professores na rede estadual. Tá. Qual é o cenário hoje, secretário, vamos falar para as pessoas terem noção da dimensão, quando a gente fala numa pasta de Secretaria de Educação do Estado, da quantidade de unidades, de escolas e de funcionários atuando no estado da Paraíba como um todo. Nós temos a cobertura no estado da Paraíba inteira? Sim, nós temos escolas em todos os municípios do estado da Paraíba, nos 223 municípios. Estamos falando de quantas escolas? São 647 escolas. 647 escolas sob a supervisão do Estado. Só escolas de ensino médio, com matrícula no ensino médio, são 448 escolas. Então, as demais são escolas de ensino, educação infantil, fundamental e 2. Um universo de alunos, né, para essas escolas. O último levantamento, já do censo de 2023, consta de 204 mil matrículas. 204 mil estudantes na rede pública estadual. Exatamente. Antes de falar na pedagogia, em debate de qualificação de aprendizado mesmo, queria falar de estrutura. Como é que está o estado dessas 647 unidades na Paraíba do ponto de vista físico? Para a gente que fica acompanhando se tem reclamação de ar-condicionado quebrado, de teto, de banheiro, tal, tudo. Como é que está no seu raio-x do ponto de vista físico? Fizemos um diagnóstico completo, né? Então, nos primeiro mandato do governador, mais esse início de segundo mandato, a gente já soma mais de 400 escolas que passaram por reforma ou manutenção. Melhoramentos de melhoria na infraestrutura da escola. Mas existe demanda, mesmo essas que passaram por reforma, manutenção... Permanente. Existe reformas permanentes ou ampliação. Uma vez que o governo tomou uma decisão, acho que muito importante, de implantar a escola de tempo integral. Hoje são 303 escolas em tempo integral, 152 oferecem cursos técnicos, ou seja, são ESITs, como a gente chama, e essa rede vem passando por uma reestruturação, porque demanda a construção de mais ambientes para uma melhor acomodação dos alunos, como construção de mais salas de aula, laboratórios e ginásios. Certo. E aí a gente vem trabalhando incansavelmente na construção, reforma, reconstrução dessas escolas para garantir que a gente tenha uma boa infraestrutura. Dessas, em torno de 100, 200 escolas que ainda não passaram por manutenção, nós já estamos com um plano emergencial para tanto garantir a ampliação para essas que demandam a construção de novas salas de aula, como também temos avançado na reforma, climatização. Certo. Das 647 escolas, nós já temos pouco mais de 100 escolas climatizadas. Certo. Mas nós temos... O objetivo é fechar... A gente não consegue fechar de forma rápida, porque... O universo é grande. Porque climatizar escolas, você precisa de uma subestação, precisa fazer uma reforma elétrica para instalar os pontos para a instalação das máquinas. Mas aquelas que já passaram por reforma e manutenção, a maioria delas já consegue receber os aparelhos de ar-condicionado para que a gente ofereça maior conforto para os nossos estudantes. Secretário, essa reforma e esse melhoramento nas unidades do ponto de vista físico, vocês estão conseguindo acompanhar do ponto de vista com investimentos para espaços e para o aprendizado do ponto de vista mais modernizado, do ponto de vista de tecnologia, enfim, colocando ali a educação da Paraíba um tanto quanto na atualidade? Olha, um esforço grande que o governo vem fazendo agora é comprando equipamentos. Só esse ano nós fizemos um evento onde nós entregamos mais de 172 milhões em equipamentos para as escolas. Estamos falando de quê? De notebooks? E aí nós entregamos mais de 800 laboratórios de ciências, tá? Física, química, biologia e matemática. Ou seja, aí mais de 200 escolas foram contempladas com esses laboratórios. Mais de 1.000 kits de robótica, tá? Foram distribuídos e contemplou a grande maioria das escolas da rede estadual. Nós entregamos quase 4.000 notebooks para professores, só esse ano, tá? 3.700 e alguma coisa, notebooks para professores dentro de um programa chamado Paulo Freire, no edital 2.
Isso já somos, acho que, 14 mil, quase 14 mil notebooks distribuídos para os professores da rede estadual. Nós estamos distribuindo nesse momento e melhorando os laboratórios de informática com a entrega de mais de 6 mil computadores de mesa, que também melhora a parte administrativa das escolas. Estamos entregando notebook para as equipes de gestão das escolas, diretor, coordenador pedagógico das SICs e diretor das escolas regulares. Enfim, é um investimento muito alto nessa modernização, mas ainda falta muito, nós reconhecemos. Continuamos fazendo novas aquisições, porque temos recursos do Brasil da educação conectada do governo federal, e a gente ainda poderá fazer importantes investimentos porque temos recurso em caixa. Bom, eu quero agora passar para a questão do ponto de vista de qualificação mesmo do ensino-aprendizado, mas antes, merenda e fardamento, isso aí não tem dificuldade com o Estado? Esse ano nós entregamos mais de 500 unidades de camisetas, fardamento escolar. Ou seja, inclusive uma camiseta todos os estudantes que nas redes sociais tiveram ali até um retorno específico. Fez o maior sucesso, né? Mas se eu lhe perguntar do ponto de vista assim, se tiver alguma escola, algum município, algum bairro dizendo, olha, aqui não chegou o fardamento, tudo, é algo que acontece, é pontual, não existe ou não existe? Hoje deve ser algo muito pontual. Certo. Foi distribuído para toda a rede, para todas as escolas. Se tiver algum caso que a regional deixou lá ou a escola não distribuiu, mas foram entregues 2 uniformes para cada escola. Onde é que está pautado, secretário, o planejamento de excelência da qualidade do ensino da rede pública estadual aqui na Paraíba? Qual é a linha geral desse planejamento? Olha, nós tivemos esse ano já 2 ações, são várias frentes de trabalho, mas 2 ações que merecem maior destaque. A primeira delas foi o lançamento do programa de alfabetização na idade certa. Quando a gente lançou a Alfabetiza Mais Paraíba no dia 18 de maio, a gente lançou ali um conjunto de ações em regime de colaboração com os municípios, que é quem oferecem majoritariamente a matrícula do ciclo da alfabetização, diga-se, 1º e 2º ano do ensino fundamental. E aí nós conseguimos lançar um conjunto de ações junto às redes municipais para o Estado coordenar essa política. A nossa realidade apresentava um descompasso? Eu diria que já tinha uma iniciativa muito importante que foi lançada em 2021 através da lei do Integra Educação Paraíba, tá? Com um conjunto de ações voltadas à avaliação, diagnóstico e formação de professores, mas a gente precisava dar um foco na alfabetização. Então, quando a gente propôs para o governador a proposta de lançar um programa de alfabetização na idade certa, ele comprou a ideia, já pediu para a gente organizar o lançamento do programa e depois de 3, 4 meses quase de lançamento desse programa, a gente já está vendo a engrenagem rodar. Nós aplicamos um teste de fluência no mês de junho, fizemos a análise através de um seminário estadual com todos os secretários municipais aqui em João Pessoa desses resultados. Alguns municípios com resultados muito desafiadores, outros municípios com resultados muito bons já, ou seja, crianças do 2º ano com capacidade de ler e escrever, enquanto que em outros lugares o desafio ainda é muito grande, as crianças não conseguem ler nem palavras, nem sílabas, o que é um desafio muito grande para toda a rede. Mas qual é a notícia boa? É que todos sabem hoje qual é a realidade do seu município com o resultado de uma avaliação aplicada no mês de junho. Isso está fazendo com que eles possam desenvolver planos de ação para melhoria e garantir que ao final do ano as crianças ou estejam alfabetizadas ou tenham melhorado muito nesse processo de alfabetização. Esse é o ponto 1, você falou que tem... Isso, ponto 1. A outra ação, né, o outro programa que nós lançamos foi o Avança IDEB Paraíba. O Avança IDEB Paraíba. Avança IDEB que mede a qualidade desse aprendizado. O IDEB é o indicador brasileiro, né, o mais importante para a educação básica, que ele mede a qualidade da educação. Ou seja, se o aluno está se matriculando, está permanecendo na escola e se ele está aprendendo. Okay? Então, ele mede o fluxo e a aprendizagem do estudante. Então, a escola que reprova muito, ou muitos alunos abandonam o ensino, essa escola, evidentemente, poderá não ter boa qualidade, portanto, o IDEB será baixo. Mas se o aluno permanece na escola, mas não aprende, também. Ou seja, o indicador, ele combina esses dois números, esses dois fatores. Número e realidade. E realidade. Então, quando a gente lançou esse programa, a gente mandou um recado para a nossa rede. Olha,
Nós vamos estabelecer aqui uma meta por escola, tá? E por regional e para a própria Secretaria da Educação. A nossa meta da Secretaria Estadual é de 4,1 para esse ano, tá? E nós estabelecemos uma meta para cada regional e escola e dissemos, olha, para a gente alcançar essa meta, nós precisamos olhar para a frequência do estudante na escola, ou seja, combater a infrequência e melhorar o aprendizado com foco principalmente em língua portuguesa e matemática. Os efeitos nocivos da pandemia na educação que foram notados, já acha que já consegue corrigi-los? A gente já consegue colher essa correção ou ainda não, secretário? Isso leva um tempo. Isso leva um tempo, exige do Estado e dos municípios um conjunto de ações articuladas. Então, para dar conta disso, nós estamos reestruturando a Secretaria da Educação. Então, essa semana, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto nosso que reestrutura a Secretaria da Educação. Sobre polêmica política, inclusive, né? Queria que você falasse sobre isso. Muitos deputados reclamaram ali, disseram, olha, está criando cargo, está fazendo concurso, mas está criando cargo, mais de 3 mil cargos. Qual é a verdadeira história sobre essa criação de cargos na Secretaria da Educação? A verdadeira história é o seguinte, é que existiam as funções com pessoas trabalhando, mas não existia o cargo regulamentado. O que nós estamos fazendo é apenas regulamentando o que já existe. Não entra ninguém a mais. E organizando a casa, tá? Ou seja, se era uma secretaria que antes acomodava 2 pastas, a Ciência e Tecnologia e a Educação Básica, hoje é só Secretaria da Educação Básica. Com a separação das pastas, havia a necessidade da gente montar um novo projeto de estrutura de cargos na secretaria. Então, não há necessariamente a criação de novos cargos. Alguns poucos, tá? Mas o que a gente fez foi extinguir cargos velhos e criar novos com outra nomenclatura e organizando a rede, tá? Organizando o organograma da secretaria. Claro, nós precisávamos, para melhorar o acompanhamento às escolas, criar 2 novas regionais. A regional de João Pessoa e região metropolitana tem 170 escolas aproximadamente. E é impossível de uma regional só dar conta de acompanhar todas essas escolas. Então, criamos uma nova regional para dividir as escolas entre 2 regionais aqui em João Pessoa e dividimos a de Campina Grande, que era enorme também, tá? Em 2 regionais. A nova regional vai ficar sediada lá em Queimadas, tá? Então, para quê? A gente só tem condições de melhorar a qualidade da educação, qualquer estado ou município, se a gente tiver uma boa estrutura de gestão administrativa. Então, essa reforma administrativa foi para dar conta disso. Nas escolas, uma grande novidade, nós criamos o cargo de assessor financeiro para as escolas regulares e mantivemos o cargo de coordenador administrativo financeiro nas escolas de tempo integral. Tá? Criamos o cargo de coordenador pedagógico. Não se admite hoje uma escola não ter esse cargo. Existia uma função, tinha pessoa lotada, recebendo uma remuneração de professor, mas precisava ser instituído como cargo. Então, foi isso que nós fizemos nesse projeto. Esses cargos serão por ocupação de concurso público ou de livre nomeação? Não, os cargos de diretor e coordenador pedagógico, a gente vai fazer uma seleção para formação de banco de gestores, tá? Porque é isso que exige a nova lei do Fundeb. A questão das eleições diretas para diretores, como é que está isso aqui na Paraíba? Olha, essa discussão a gente não retoma, tá? Certo. Sobre essas bases, mas a gente está com um grupo de trabalho discutindo esse assunto para em breve anunciar quais são as mudanças ou qual será o formato desse processo seletivo. Tá. Secretário, vou pedir um intervalo comercial, mas antes do senhor responder aqui, para a gente não sair do assunto, o debate sobre segurança nas escolas, já que a gente está falando de melhoria do ponto de vista administrativo, né? Nas escolas. E os episódios mais recentes, enfim, no Brasil como um todo, né? De tentativas de atentados e tudo. Qual é o desenho que você tem hoje? Às vezes o assunto sai de pauta e a gente esquece um pouco esse tema e depois ele nos surpreende negativamente. Como é que está o Estado hoje olhando para a questão da segurança nas escolas? Nós temos 2 frentes. Uma delas o Estado já atende mais de 1/3 das escolas com posto de vigilância armada. Tá? O que garante, de alguma forma, algum nível de segurança. Serviço terceirizado. Com serviço terceirizado. Isso já existia antes da minha chegada. Mas a gente pensou que a questão da segurança nas escolas também está associada à saúde emocional das pessoas. Então, nós instituímos, isso já foi com a minha chegada, o serviço de saúde emocional para os estudantes, tá?
Então, contratamos psicólogos e assistentes sociais para as 14 regionais, que agora, com a implantação de mais 2, nós vamos estender essas 2 novas, para que esses profissionais lá a gente possa diagnosticar e acompanhar, fazer reuniões e atendimentos individuais e coletivos. Fazer um acompanhamento mais permanente. Mais permanente da saúde emocional dos estudantes e, claro, levando apoio e suporte aos professores. E gerando naturalmente informação sobre possíveis alertas ou... Sim, porque, bom, aí tem um terceiro viés, que é uma parceria nossa com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, onde, com a instituição do Centro, né, de Comando e Controle, a gente quer, aos poucos, ir avançando para que a gente tenha um sistema também de monitoramento ligado às escolas. Mas esse processo ainda não foi startado. Muito bom. Bom, rapidinho, vamos para um intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta conversando sobre a educação aqui na Paraíba com o secretário Roberto Souza. 1 minutinho só e a gente volta.